O evento seguinte do anime Entre Duelos, em que o Shad aparece a bordo do dirigível e recapitula coisas que já sabemos e causa altas confusões, é 100% filler. Mas é um bem divertido e ilustra algumas informações bacanas de um jeito visualmente interessante. Uma coisa curiosa nele é essa parte em que a turma da amizade exige que o Kaiba pose o dirigível para levarem o Bakura pro hospital. Que, por sinal, cria um chip entre o Kaiba e a Serenity, porque eles têm sua única interação na série inteira aqui. Isso é totalmente ausente do mangá. Todo mundo lá fica tipo, dane-se o Bakura, tem mais card games pela frente. Depois dessa perda de tempo, chegamos a um dos duelos que teve as alterações mais interessantes pra mim. Joey vs Não Merrick, também conhecido como Odion. Ok, pra começar, sabe essa coisa do Odion ficar brandindo uma falsa varinha do milênio pra convencer a todos de que ele é o verdadeiro Merrick? Ah, isso é exclusivo do anime, mas faz todo o sentido do mundo e foi uma alteração inteligente. Não inteligente foi a invenção do anime desse lance do Merrick ficar segurando a verdadeira varinha do milênio atrás dele o duelo inteiro. Sério que ninguém percebeu ele com a mão nas costas o tempo todo? Pior disfarce. Mas vamos logo ao card game. O duelo ficou bem fiel no geral, com típicas mudancinhas porque regras. A mais interessante pra mim é que só no anime o Joe invoca a Rainha Inseto, o que é uma daquelas alterações que parece mais uma correção de uma coisa que o mangá fez errado. Ele invoca o Jinzo e o Pescador Lendário, mas não o monstro que ele adquiriu do Weevil? É só porque ele é um verme? Mas hora da minha alteração favorita. O passado do Odion. Ele é bem diferente nas duas versões, mas de um jeito bem sutil. Digo, os acontecimentos são quase todos idênticos e inalterados nas duas versões. Odion, família difícil, abuso paterno, mas a interpretação deles pelo anime é bem diferente daquela do mangá. O anime adicionou mais cenas entre o Odion e o Merrick, e enfatizou o amor fraterno dos dois, enquanto que o mangá enfatiza a dedicação do Odion à sua família e sua vontade de fazer parte de uma família. Por exemplo, o anime criou todo esse evento em que o Odion é punido por deixar o Merrick ser mordido por uma cobra, o que o leva a contemplar matá-lo, até que... ごめんね兄さん今私のことを兄と僕はずっとリシドのこと兄さんだと思ってるよマリク様 Ah, my feels! O comportamento do Merrick quanto ao ritual de iniciação também é bem diferente. No mangá ele manda o Odion substituí-lo com uma ponta de sadismo na atitude, enquanto que no anime ele só está com medo e o Odion se oferece para tomar o seu lugar, por querer protegê-lo. Tiveram várias pequenas alterações nesses mesmos moldes. O anime deixa sua nova ênfase bem clara. Eu, pessoalmente, gosto mais do que o anime fez, porque tenho um fraco imenso por essas histórias de famílias construídas. Mas aqui é 100% uma questão de preferência pessoal. O final da partida teve um combo de pequenas alterações interessantes. Por exemplo, todo esse drama do Odion quase se levantando é exclusivo do anime, e o sonho delírio do Joey foi bem expandido. Em particular com essa parte em que ele expressa que amigos e card games são mais importantes do que brigas de shounen de colegial. Mas uma alteração mais profunda aqui é quanto a Mai. Ela foi adicionada ao sonho delírio no anime, mas ela não está no mangá. O que transforma a negação do Joey quanto à presença dela no sonho em uma mentira encabulada, quando no mangá era uma verdade rudemente admitida, se é que isso faz sentido. A questão é, o anime shippa mais esses dois. Aliás, o que levou a esse sonho no anime foram trovões invocados por Ra para mostrar sua revolta ao ser pirateado, mas essa medida anti-pirataria não é bem igual ao mangá. Digo, nele temos esses lasers gigantes... Eles não são desenhados bem o bastante para eu entender o que eles são. E a falta de detalhes dificulta a decisão de qual dos dois é mais violento. Então, vocês que sabem? E por sinal, essa sequência é tão bonita no anime. Mai vs Merrick, go! Ok, antes de qualquer coisa, o anime adicionou essa cena em que o Joey exige que o Merrick seja desclassificado por usar um nome falso. Que, pra ser sincero, é super imbecil. Até pro Joey. O duelo é um jogo das trevas, e no mangá todos agora repentinamente conseguem ver a nuvem bolha das trevas, que no anime eles sempre puderam ver. Como podem ver, nenhuma versão de Yu-Gi-Oh! É livre de inconsistências. Mas agora vamos à grande alteração dessa partida. No anime, o jogo das trevas estabelece que, por cada monstro destruído, o jogador perde as memórias de um amigo querido, assim como a capacidade de vê-lo. Isso é usado para muito shipping Joey Mai. Mas o mangá é um teco diferente. Aqui, o duelista sente o dano que o monstro destruído sente, com direito a bastante sangue, que só o duelista atingido consegue ver. Não é sangue real. E é por isso que o Merrick invoca várias magias e monstros com uma temática de tortura, nas duas versões.
Aliás, essa alteração tem repercussões bem bizonhas. Boa parte do diálogo desse duelo foi adaptado bem diretamente, mas não faz tanto sentido no novo contexto do anime. Tipo as várias menções do Merrick de que a Mai deveria desistir por estar sentindo uma dor insuportável, e esse trecho em que a Mai fala pro Yugi e sua turma que não vai desistir só por causa da dor. Não é que não façam sentido no anime, mas se tornam bem menos relevantes. E claro, os monstros com temática de tortura também se tornam supérfluos. O anime também acrescentou esse trechinho mostrando o triste passado da pequenina Mai. E outras alterações que não são lá grande coisa. Mas vamos, todo mundo só vê esse duelo pelo chip. Então vamos ao chip. Ao final da partida, no mangá, a Mai é presa por esta carta que a tortura com choques elétricos. O anime a trocou por esses monstros algemas que aprendem em uma parede egípcia. E isso lhe dá choques elétricos. Mesmo conceito, mas com uma execução mais fantasiosa e temática do milênio. Eu preciso dizer que o Joe interferindo no final ficou trocentas vezes mais chip no anime. Jesus! Digo, acontece no mangá, mas o anime deixou o momento muito mais íntimo, incluindo esse trecho em que ele segura o rosto dela com as mãos, que é usado em virtualmente todos os AMVs desses dois. E por fim, a punição da Mai por perder. Nas duas versões ela é presa em uma ampulheta gigante sobre uma praia, mas o anime acrescentou o lance de ela ficar vendo seus amigos brincando na água, sem ela, e amenizou imensamente a verdadeira punição. No mangá, o que desce da ampulheta são esses escorpiões Demonios of Darkness que lentamente a devoram. No anime, são areias da memória, que lentamente esvaziam suas memórias. Uma coisa curiosa também aqui é que o mangá deixa bem claro que a Turma da Amizade só tem 24 horas para salvá-la antes de ela ser eliminada completamente pelos insetos. O anime oculta essa informação 100%, provavelmente porque já deviam estar planejando o arco filler do Noah a essa altura, e o limite de tempo só deixaria o posicionamento do arco ainda mais absurdo do que ele já é. Mas voltando um pouco, tem algum motivo para ela ficar sobre uma praia no mangá? Digo, por que uma praia? Tem até o suquinho. O anime removeu esse trecho em que a Thea pensa pra si que o Yugi devia desistir da batalha porque o Yami Merrick é too scary five her. Ela expressa esse sentimento no anime mais tarde. E pra terminar este subarco, um toque pequeno, mas que eu achei muito bacana. O anime acrescentou esse pedaço ao final da partida, em que o Yami Merrick exige que o juiz declare que Merrick Star, o verdadeiro e único, venceu o jogo. Não há muito a comentar sobre o duelo entre Kaiba e Shizu, porque ele foi extremamente fiel no geral. Acho que o mais importante é que todo esse intervalo entre os dois duelos só existe no anime. No mangá, vamos direto de um pro outro e não vemos a Mai na enfermaria do dirigível ainda. O duelo ganhou uns poucos turnos extras e toda essa parte inútil em que o Mokuba interrompe seu trabalho de tradução pra ficar gritando em apoio ao Seto também é adição. E isso é tudo. Vamos pro passado do Merrick. Essa sessão foi um pouquinho mais corrida no anime, mas tomaram cuidado pra só cortar as partes menos importantes. Como esse trechinho em que o pai do Merrick expressa raiva pela prepotência de Odion em fazer seu ritual pessoal sem pedir permissão. Também tiraram esse trecho em que a Ishizu se certifica de cobrir a cicatriz do Merrick em público, que o anime compensou adicionando essa cena em que ele descobre a magia da televisão. Fora isso, muito da violência foi amenizada, como sempre. A punição de Odion é feita com uma faca em brasa no mangá, como no ritual do Merrick, trocada por chibatadas no anime. No mangá, o Papai Star também deixa bem claro que pretendia matar o Odion, mas o anime deixa isso bem menos claro. E por fim, nas duas versões, o Merrick mata o pai com sua estaca do milênio. Mas enquanto que no anime ele só parece perfurar o coração do pai, no mangá ele literalmente arranca a pele de suas costas com as inscrituras da família e a joga sobre o Odion, dizendo que agora ele seria parte oficial da família, como sempre quis. Compre os cards! As palavras de Chad também foram revisadas para fazê-lo culpar o faraó mais indiretamente do que no mangá. E para terminar este vídeo, o duelo entre os dois mais trevosos dessa série, Yami Merrick e Yami Bakura, featuring Merrick no Yami. Em termos das coisas ao redor do duelo, adicionaram praticamente tudo. Joey sonhando com a Mai, Yugi e Thea não assistindo o duelo, e essa cena super fofa do Mokuba dormindo com o casacão do Kaiba servindo de cobertão. O duelo em si, na verdade, foi bem alongado, especialmente o trecho final. Só pra ter uma noção, no mangá o Bakura nunca chega a invocar o dragão alado de Ra, mas as partes mais importantes são mantidas e etc. Yugi e Yami Yugi têm sua grande conversa importante dentro do Enigma nas duas versões, mas ela apresenta uma diferença bem divertida. No mangá, essa é a primeira vez que o Yugi vê o labirinto do coração do seu outro eu, e age com a apropriada surpresa. Já no anime, como ele já tinha visto esse labirinto antes, naquele episódio do Chad, a reação foi apropriadamente alterada para um
continua sendo um labirinto. Falando nisso, o anime fez uma alteração bem desnecessária quanto ao Bakura aqui. No mangá, o fragmento de alma que ele depositou no Enigma esteve procurando a verdadeira porta com segredos do faraó desde que foi criado. No anime, aparentemente, ele só desperta após o Yami Bakura principal perder o duelo. E pra concluir, ao final deste subarco, o anime acrescenta vários comentários do Kaiba sobre seu padrasto, Gozaburo Kaiba, mas tenho certeza que isso não tem nenhuma relação com... Bom, fiquem ligados pra próxima vez em que... Sessão Moda Card Game Battle City. Agora que chegamos no final da segunda parte do torneio e ninguém mais vai trocar de roupa, vamos falar sobre as roupas diferentes nas duas versões. Fora do Joy, que eu já comentei. Em geral não houve muitas mudanças, então isso será rápido. Yugi, Bakura, Merrick, Odion, Kaiba, Mai, Mokuba, Ishizu, Tristan, Duke, Vovô, Weevil e os vários capangas do Merrick todos usam exatamente a mesma roupa nas duas versões. A Serenity apresenta uma pequena diferença. Calças no mangá, shortinho no anime. Porque... claro que é. O Mako também apresenta uma minúscula diferença, perdendo os kanjis em sua roupa de pescador para não complicar a vida dos animadores. Caso estejam se perguntando, eles significam pescaria boa. O grande desastre de moda desse arco é a Thea, sem ofensa. No mangá ela usa este modelito saia, camisa Spirits, mais um monte de acessórios supérfluos e botas, do começo ao fim da coisa toda. E é essa roupa que aparece na segunda abertura do anime. E no anime em si, ela inicialmente usa uma versão adaptada da roupa, sem o Spirits na frente, mas aí, entre os episódios do duelo Yugi vs Arcana e os episódios do duelo Joey vs Weevil, ela aparentemente passa em casa e troca pra esse modelito camisa verde e shortinho que ela usa pelo resto dessa saga. Eu, sinceramente, nem faço ideia de por que mudaram, mas pessoalmente acho que prefiro ele. É diferente e familiar ao mesmo tempo, sabe? E sério que essa camisa era pra ser rosa? É só porque ele é menina, né? Bônus! Tem essa cena flashback da Ishizu e do Merrick duelando lá no seu lar subterrâneo. Nada de anormal nela, né? Bem, no mangá, por algum motivo, a Ishizu aparece toda bem vestida e acessorizada nela. Mesmo eles estando, sabe, debaixo da terra. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro imaginar que a Ishizu é aquele tipo de pessoa que não admite andar desarrumada nem pros eventos mais mundanos.